será o meu repouso e paz. Deus será o teu repouso e paz. Ele enxugará o mar do teu olhar. Deus será o meu, Deus será o teu, Deus será repouso e O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos o que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Senhor, eu hei de ver na terra dos viventes, na terra dos viventes. Podemos sentar. Caríssimos irmãos que nos acompanham, hoje a igreja nos convida a fazermos as nossas orações pelos nossos irmãos que já não estão mais no nosso meio. E ao mesmo tempo nós somos convidados a meditarmos sobre o sentido da morte, o sentido da morte terrena e também o sentido da vida futura. É o dia que nós celebramos esse momento que se dá essa ruptura. Nós nascemos para estarmos no céu, nós nascemos para irmos para o céu. Portanto, é natural que essa ruptura aconteça nesse mundo. Até hoje não se tem notícias de pessoas que eternizaram a sua vida nesse mundo. Uns tão jovens, outros um pouco mais maduros, mas é uma realidade que todos nós vamos experimentar. Mais cedo ou mais tarde, a morte física vai bater na nossa porta. E o segredo está: como é que eu vou preparar esse grande encontro com o Cristo ressuscitado? Santo Agostinho dizia que aqueles que não creem, a morte é um aniquilamento. Ou seja, é algo que traz dor, é algo que traz sofrimento, é algo dolorido. Mas para aqueles que acreditam, aí São João vem dizer, é o começo de uma vida nova. Ou seja, nós morremos para viver mais. Nós morremos para viver em Cristo. Nós morremos para estar contemplando a face do Pai eterno. Por isso, nós precisamos preparar esse momento em que nós vamos nos despedir das realidades desse mundo e abraçarmos aquilo que é de fato do céu, a nossa morada. Deus nos concedeu alguns anos para experimentarmos as alegrias desse mundo, mas eu vou preparar
a outra morada, vivendo a justiça nesse mundo, vivendo o amor nesse mundo, vivendo a partilha nesse mundo. Portanto, esse mundo funciona como que um laboratório para a outra vida. Se eu fizer as coisas tudo errado, certamente não vai dar certo na outra vida. Por isso, nós somos convidados a cada celebração eucarística, a cada momento de oração, a cada momento de partilha da palavra, nós somos convidados a ir construindo a nossa morada lá junto com o Pai. Hoje é o dia de rezarmos por esses irmãos que já estão lá, juntinho de Deus. É por isso que nesse dia os nossos corações se enchem de saudade. E muitas vezes nós até choramos quando nos vem à mente, quando nos vem à memória pessoas queridas que passaram pelas nossas vidas, pessoas queridas que marcaram a nossa vida, que passaram pela nossa vida e deixaram marcas de amor, deixaram marcas de esperança. E ao mesmo tempo, nós somos convidados a construir um novo céu e uma nova terra durante o tempo da nossa história, sem olhar para o passado, porque o passado já não nos pertence mais. O futuro está nas mãos de Deus. O importante é o hoje. O importante é não deixar para outro dia o que se pode fazer hoje, pois o amanhã pode não chegar na nossa vida. Daqui a pouco Deus pode pedir conta da nossa vida. Portanto, viver o hoje na nossa vida é viver sempre com a certeza de que, se eu morrer amanhã, eu tenho certeza que eu vou me encontrar com Deus, porque a minha vida foi uma vida santa, uma vida sem a mancha do pecado, uma vida em que eu corri das situações de pecado. Então, se eu fechar os olhos para esse mundo agora, eu tenho a certeza que eu vou me encontrar com Deus. Por isso a necessidade da confissão sempre. Por isso a necessidade de tomar esse banho da misericórdia de Deus, porque eu não sei como vai ser a minha vida daqui a 2 minutos. Agora, o segredo está em ter essa vida justa, em ter essa vida santa. Hoje nós podemos dizer que é o dia do amor, porque amar, gente, é sentir que a outra pessoa não morre nunca. Amar é celebrar essa vida eterna que não vai terminar nunca. Amar é ter a certeza de que Deus caminha conosco, que Deus está do nosso lado. Então hoje nós não podemos dizer que é o dia de finados. É o dia de lembrarmos dos fiéis defuntos, que é bem diferente uma coisa da outra. A palavra finados quer dizer aquele que finou, aquele que chegou ao fim, aquele que foi extinto. Ao passo que a palavra defunto, ela vem do latim, é o particípio do passado do verbo defugor, que quer dizer aquele que se satisfez completamente, aquele que cumpriu inteiramente a sua missão. Então a palavra defunto, ela foi usada pelo cristianismo para dizer que uma pessoa falecida é aquela que havia cumprido toda a sua missão de viver. É uma pena que a palavra defunto nos dias de hoje virou sinônimo de cadáver. Mas o mais certo é a palavra defunto, é o dia dos fiéis defuntos, o dia de fazermos as nossas orações para os fiéis defuntos. Cadáver é feio. Cadáver também vem do latim, que quer dizer carne dada aos vermes. Sempre nos cemitérios antigos tem isso escrito lá na porta. Aqui tem as carnes dadas aos vermes. E nesse sentido a gente olha a segunda leitura de hoje. São Paulo vem nos dizer, apresentando uma genealogia da ressurreição, dizendo assim: todos irão ressuscitar. Primeiro foi o Cristo, que abriu as portas, que abriu a possibilidade de ressuscitarmos. Depois, aqueles que pertencem a Cristo.
E aí nós podemos nos perguntar: será que a minha vida me faz pertencer a Cristo? Depois de tudo isso, diz São Paulo na segunda leitura, vem a destruição, e o último inimigo a ser destruído será a morte. A segunda leitura que nós lemos hoje. E aí nós podemos nos perguntar: se a morte vai ser destruída, por que é que eu tenho tanto medo da morte? Se São Paulo está afirmando que a morte será destruída, por que é que eu tenho medo? E aí nós precisamos entender uma coisa: São Paulo não está falando dessa morte física, dessa morte em que todos nós vamos experimentar. A morte que São Paulo está dizendo é uma morte, é a pior morte, é uma morte terrível, é aquela morte que faz com que eu perca a minha amizade com Deus. Não existe morte mais dolorosa do que essa, porque me faz prescindir de Deus, me faz deixar Deus de lado, me faz caminhar nesse mundo sem a presença de Deus. Portanto, eu perco totalmente a amizade com Deus. São Paulo está dizendo: essa morte precisa ser destruída, porque se eu não sou amigo de Deus, como é que eu quero ir para o céu? Se a minha vida não é uma vida justa, não é uma vida reta, não é uma vida santa, por que é que eu quero ir para o céu? As credenciais que vão me garantir o céu é uma vida comprometida com Jesus aqui nessa terra. Porque quando chegar a morte física, ela vai levar somente o nosso corpo. Ela não vai levar as nossas esperanças. Ela não vai levar os nossos sonhos. Ela não vai levar o nosso desejo de estar em Deus. Caríssimos irmãos, hoje é o dia em que a igreja celebra o cumprimento da missão de pessoas queridas que já partiram para a casa do Pai. E nós fazemos isso como? Através das nossas orações, através da nossa visita ao cemitério, através das nossas orações pedindo que Deus lhes dê o descanso eterno. Portanto, hoje é sem dúvidas o dia do amor, porque amar é sentir que aquelas pessoas que nós amamos não morrem nunca, mesmo que estejam distantes. Amar é saber que o outro necessita dos nossos cuidados. Amar é saber que o outro necessita das nossas preces, mesmo quando os nossos olhos já não podem mais enxergar, mesmo quando nós não estamos mais sentindo a presença física. Hoje, portanto, é o dia de lembrarmos desses nossos irmãos, com esperança, lembrando sempre que a vida que Deus nos dá, ela precisa ser vivida no amor. Hoje nós podemos sentir paz, nós podemos sentir amor, nós podemos sentir alegria, na certeza de que aquelas pessoas queridas foram bem recebidas por Deus lá na morada eterna. E essa é a vontade de Jesus que nós vimos no Evangelho, que ninguém se perca. Aqueles que Deus confiou a Jesus, a vontade dele é que ninguém se perca. E aí nós entendemos o sentido dessa morte. Aquela história bonita que se conta, que as crianças estavam conversando, e de repente uma das crianças disse assim: eu não quero morrer não, porque quando a gente morre eles colocam a gente num buraco, joga terra em cima. Aí uma das crianças disse: não, eu aprendi lá na catequese da Santa Mônica que não é assim não, que quando a gente morre a gente vai para o céu. E aí aquelas duas crianças continuaram conversando, e outra disse: como que vai para o céu? A gente olha lá no cemitério, todo mundo jogando a terra em cima, como é que vai para o céu? E aí a criança disse: por acaso você já dormiu no sofá da sala, e quando você acordou, você estava lá na cama do seu quarto? Quem é que te levou do sofá para a cama? E aí ele disse: foi meu pai? Ou foi minha mãe? E aí nós entendemos.
nós entendemos o sentido da morte. Na morte nós dormimos naquela cama de hospital, naquela cadeira de rodas, lá no sofá de casa. Mas quando a gente abre os olhos, nós estamos lá com Deus. As crianças têm muito a nos ensinar, gente. Elas sabem que esse momento, essa passagem que se dá aqui, ela pode ser dolorosa, mas estando em Deus, nós temos a certeza que no momento em que nós fecharmos os olhos para esse mundo, nós vamos abrir os olhos lá nos braços do Pai eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.